Então hoje nós vamos estar falando sobre capacitados pelo Espírito, amém? Queria que você falasse para a pessoa do seu lado, que você é capacitado pelo Espírito Santo. Você pode falar isso para outra pessoa do seu lado? Porque muitas vezes nós não nos convencemos disso, mas é importante entendermos que Deus, Ele nos capacita. Irmãos, é impossível sermos igreja sem o poder, sem a capacitação do Espírito Santo de Deus. É impossível para nós realizarmos a obra do Senhor se nós não tivermos a presença do Espírito Santo nos capacitando, nos ungindo, nos revestindo, para que cumpramos assim a nossa missão como igreja. A palavra que a ministra Thaís acabou de trazer aqui, lá em Atos capítulo 1, versículo 8, é a seguinte: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para ser minhas testemunhas. Ou seja, o próprio Senhor, Ele entende que para que nós possamos ser testemunhas dEle, antes nós precisamos receber o poder dEle, o poder do Espírito Santo. Então fala assim comigo: eu só posso realizar a obra de Deus através do poder do Espírito Santo. E é por isso que nós precisamos ser capacitados, irmãos. E eu quero ler com vocês 1 Coríntios capítulo 12. Abra sua Bíblia. Glória a Deus. Somos apaixonados pela palavra de Deus. 1 Coríntios 12, versículo 1 ao versículo 11. 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 11. Eu quero trazer apenas um pano de fundo só para você entender o que nós vamos estar lendo nesse texto, nessa carta, nessa primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Essa carta ela foi escrita por volta do ano 55 depois de Cristo, 54, 55, dirigida a uma igreja que estava localizada na cidade de Corinto, uma cidade muito importante lá da Grécia, uma cidade que estava sendo contaminada pela cultura da Grécia, baseada na filosofia, irmãos, e não é qualquer semelhança, não é mera coincidência. A filosofia na época influenciou tanto, a cultura da época influenciada por essa filosofia, trouxe então a adoração. Naquela cidade de Corinto havia mais de 12 templos a deuses pagãos, como Astarote, deusa do amor, né? Como Apolo, e havia vários deuses que eram cultuados, mas principalmente essa deusa, onde havia um culto sexual, onde haviam em alguns momentos, mais de 1000 prostitutas, e eles faziam a promiscuidade, as orgias, em nome da religião, cultuando a Deus, ao Deus deles, a Afrodite, né? Afrodite era a deusa do amor, e eles cultuavam através de algumas práticas de orgias sexuais, em adoração a ela. A cultura daquela cidade era influenciada por isso, pela filosofia, pela adoração a ídolos, a adoração a outros deuses, a depravação. E a igreja então, a igreja localizada naquela cidade, uma cidade rica, uma cidade que tinha mais de 650 mil pessoas, habitantes, entre escravos e livres. Era uma cidade que exercia muita influência naquela região da Grécia. E aquela igreja que havia nascido naquele lugar, era uma igreja que estava passando por problemas nela. Por quê? Porque as pessoas que moravam lá em Corinto eram pessoas influenciadas pela cultura. E quando elas chegavam à igreja, elas traziam consigo a cultura. E elas começavam então a viver um cristianismo, agora adulterado, baseado na cultura da época. Elas exerciam os seus dons, baseado nos dons que haviam recebido também até de deuses pagãos. E aí o apóstolo Paulo, preocupado com essa situação, porque ele foi informado, ele escreve essa carta, e dentre vários problemas relacionados a casamento, relacionado à divisão, relacionado à religiosidade pagã deles, ele trata também essa questão
dos dons, da utilização dos dons, da importância dos dons, e no capítulo 12 em diante ele vai falando sobre isso. E eu não vou tratar de todos os problemas que o apóstolo Paulo está tratando, mas eu quero especificamente falar sobre os dons. E ele traz então uma orientação para a igreja de Corinto, que se encaixa, irmãos, nas igrejas do nosso tempo, onde as pessoas estão servindo a Deus, ou estão se convertendo e vindo para a igreja, mas ainda com a influência da cultura, da idolatria, da promiscuidade, dos dons recebidos no cultismo, e que agora chegam na igreja e querem desenvolver com essa mesma propriedade. Então o Senhor tem uma direção para nós nessa noite, baseado nesse texto, amém? Então vamos ler. O apóstolo Paulo fala, 1 Coríntios 12, a partir do versículo 1, eu quero ler até o 11, diz assim: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para ídolos mudos. Por isso eu afirmo que ninguém fala pelo Espírito de Deus e diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer: Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Versículo 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dado a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito. Versículo 10, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. E ele termina no versículo 11 dizendo: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Feche seus olhos, vamos orar de novo. Pai bendito, nós te louvamos nessa noite. Queremos declarar que tudo é para o Senhor. Nós estamos aqui, ó Deus, para ouvirmos a tua voz. Estamos aqui para sermos tocados pelo teu Espírito. E queremos declarar que somente o Espírito Santo de Deus é que tem poder e autoridade nesse lugar. Que o Senhor venha falar conosco nessa noite, que a tua palavra chegue ao coração da tua igreja, e que sejamos transformados, que sejamos, ó Pai, tocados por essa palavra, e que nós sejamos, ó Deus, influenciados pelo teu Espírito, para transformar essa cidade com o amor de Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado porque o Senhor está aqui nesse lugar, nós já podemos sentir. Continua conosco, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Essa palavra do apóstolo Paulo é muito importante, porque veja bem, a igreja de Corinto, ela estava enfrentando os problemas, mas o apóstolo Paulo já havia percebido que a igreja, ela tinha condições de vencer os problemas, ela já tinha recebido do Senhor a habilidade para enfrentar aqueles problemas, ela já havia sido capacitada pelo Espírito Santo para destruir as barreiras que haviam e que impediam a igreja de crescer e de chegar aonde o Senhor queria que ela chegasse. O apóstolo Paulo, ele detecta isso, lá no capítulo 1, no versículo 4 a 7, ele diz assim: sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça dele, receberam em Cristo Jesus,
pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não falta a vocês nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. O apóstolo Paulo já havia dito: vocês têm todos os dons. Deus, o Espírito Santo já deu à igreja todos os dons. Agora vocês precisam organização. Agora vocês precisam ser dirigidas pelo Espírito. Vocês precisam andar pelo Espírito e colocar em prática esses dons, para que vocês possam resolver essas dificuldades. Aquela cidade de Corinto, irmãos, uma cidade que vivia nas mãos de Satanás, uma cidade que estava sendo destruída, os seus princípios e valores, a idolatria, a promiscuidade, ela necessitava de uma igreja forte, de uma igreja revestida do Espírito Santo, de uma igreja envolvida e comprometida com a obra, para que mudasse aquela realidade, para que aquela igreja fosse sal e luz naquela situação, e a igreja influenciasse a cidade de Corinto. E eu vejo dessa mesma forma, irmãos, Deus querendo nos dar essa direção. Da mesma forma, eu creio que Deus já nos deu os dons, Deus já revestiu a igreja, nós já recebemos o Espírito Santo, nós já fomos, o poder do Espírito Santo já foi derramado sobre nós. Agora nós precisamos do agir do Espírito Santo e colocarmos em prática, em ordem, os dons que Ele nos deu para influenciarmos a nossa cidade. Essa cidade precisa de uma igreja dirigida pelo Espírito Santo. Essa cidade precisa de uma igreja que anda pelo Espírito Santo. Essa cidade precisa de um povo comprometido com a palavra de Deus. E é por isso que Deus te chama. É por isso que Deus comissiona você. É por isso que você está aqui. Amém, irmão? Fala isso para a pessoa. É por isso que você está aqui. Deus nos levantou como influenciadores. Você deve influenciar com o poder do Espírito Santo. Você deve influenciar. Influenciar para quê, irmãos? Para que a nossa missão, a missão que Deus nos deu, seja cumprida, que é ganhar vidas e cuidar bem delas. O Senhor quer que nós sejamos influência na nossa cidade, para que nós possamos ganhar vidas para Jesus e cuidar bem dessas vidas, da noiva de Cristo. E nós vamos fazer isso cumprindo também a nossa visão. A nossa missão é ganhar vidas e cuidar bem delas. E a nossa visão é, vamos ler juntos? Multiplicando vidas saudáveis. Essa é a nossa visão. É quando nós multiplicamos vidas saudáveis, é que nós cumprimos também a nossa missão. Deus cura você, Deus restaura você, você teve um encontro com o Senhor, Deus transformou a sua vida, Ele te deu o Espírito Santo, Ele capacitou você, agora você curado vai ser um agente de transformação. Amém? Fala, é assim comigo. Eu fui transformado e agora vou transformar. Amém, irmãos? Isso precisa estar no nosso coração. Irmãos, isso precisa queimar no nosso coração. Nós temos que entender qual é a nossa missão e qual é a nossa visão, porque senão nós nos tornamos uma igreja monumento, uma igreja que não é inserida na comunidade, uma igreja que não transforma, uma igreja que não tem relevância. E se nós não temos relevância, nós somos como uma árvore plantada que não dá fruto. Uma árvore que não dá fruto, o Senhor corta e joga no fogo. Não tem importância, não tem significado. Mas você é uma árvore que dá fruto. Fala assim, eu sou uma árvore que dá fruto. Eu tenho dons, fruto do Espírito, sobre a minha vida, para testemunhar e para frutificar nessa cidade. Amém, irmãos? Eu acho interessante isso. No capítulo 12,
versículo 4, 5 e 6, o apóstolo Paulo, ele meio que resume o que ele quer dizer sobre o Espírito Santo, sobre os dons do Espírito Santo. Eu não vou ter tempo e a intenção minha nessa noite não é falar de cada um dos dons, eu vou até relatar alguns dons, mas a intenção hoje não é explicar os dons, mas é que você entenda, é que você não seja criança. Ele fala assim, não sejam ignorantes com relação aos dons. Nós não podemos ser meninos, nós temos que discernir isso, porque o Senhor nos dá do seu poder, o Senhor nos dá dos dons, para que eles sejam usados da forma certa. Então, vamos pensar nisso, como o Espírito Santo nos capacita. A primeira coisa, a primeira forma, é nos dando diferentes dons. O Senhor dá diferentes dons a cada um de nós. Amém, irmãos? Versículo 4 do capítulo 12. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Fala assim, os dons são diferentes, mas o Espírito é o mesmo. Isso significa que Deus te deu um dom, que é diferente do irmão, mas o mesmo Espírito que te deu esse dom, é o mesmo Espírito que deu o dom dele. E o Senhor está nos dizendo no texto que nós lemos, que Ele dá os dons para cada um. Quantos são salvos no Senhor Jesus? Levanta a mão aí, você é salvo. Você que tem a mão levantada, você tem pelo menos um dom dado pelo Espírito Santo. Você tem. A questão é, você está usando? E nem se você está usando, é se você está usando da forma adequada, da forma correta. Há diferentes dons. Essa palavra dons, no grego se chama carisma, que significa favor que alguém recebe sem qualquer mérito próprio. Dom, graça divina que capacita os cristãos com poderes extraordinários para servir a igreja de Cristo. O Senhor, Ele nos dá dons, Ele nos capacita para servir a igreja. É para isso que é os dons, irmãos. Sem os dons, nós não conseguimos cumprir a nossa missão. Sem os dons, a igreja ela não consegue obter êxito, nem na visão de multiplicar vidas saudáveis, e nem em cumprimento da missão, que é de ganhar vidas e cuidar bem delas. Nós necessitamos dos dons. Então, os dons nada mais é que a capacitação do Espírito Santo a cada um de nós. Ele nos capacita. E a Bíblia, ela vai falar, nós lemos alguns aqui em Coríntios 12, mas lá em Efésios capítulo 4 também tem, e lá em Romanos 12 também tem pelo menos 20 dons que é narrado na Bíblia, que são capacitação do Espírito Santo para cumprirmos a nossa missão. Fala sobre os dons de apostolado, de profecia, de evangelismo, pastor, mestre, sabedoria, conhecimento, fé, cura, milagres, discernimento de espírito, línguas, interpretação de línguas, socorro, administração, exortação, serviço, contribuição, liderança, misericórdia e muitos outros dons. São vários dons. E talvez tem dons que você nem sabia que existiam. E talvez tem dons que você tem que você nem sabia que era um dom. Mas foi algo que Deus te deu. E Ele te deu com um propósito: servir a igreja de Cristo. Edificar o corpo de Cristo. Meus irmãos, provavelmente o Espírito Santo, Ele já lhe presenteou com um ou mais dons. Se você é salvo em Jesus. E por que Ele fez isso? Por que Ele te deu isso? Para capacitar você, para dar habilidades a você, como igreja do Senhor, obter sucesso na missão que Ele te deu. Para que você cumpra a missão que Ele te deu, o propósito que Ele te deu. A igreja, ela vai avançar. O avanço da igreja depende
de quando nós colocamos em prática os nossos dons. E é muito comum nós enterrarmos os dons. É muito comum nós ignorarmos os dons. Nos últimos meses eu tenho conversado com dezenas de pessoas, membros da nossa igreja, que estão recebendo dons do Espírito Santo. Dom de línguas, dom de interpretação de línguas, dom de profecia, dom de intercessão, e pessoas que me falaram assim: pastor, eu não sei como fazer, eu não sei como usar, pastor, eu estou orando até para Deus tirar isso de mim. Várias pessoas estão falando isso. Agora eu pergunto para você: será que Deus, ele se equivoca quando ele te dá um dom? Será que Deus, ele dá algo desnecessário? Não. Deus não daria nada para você que não fosse necessário. A questão é, meus irmãos, é que muitas vezes nós não sabemos discernir a vontade de Deus e aplicar e usar os dons da forma que Deus quer que nós aplicamos. Do jeito dele, da forma dele. Se nós entendemos que os dons, ele nos capacita a cumprir um propósito, nós temos que entender qual é o nosso propósito. E nós temos que entender então como aplicar esses dons da forma correta. Você não tem que pedir e orar pedindo para Deus remover os seus dons. Não, Ele deu conforme Ele quer, conforme a vontade dEle, porque Ele conhece você. Ele sabe qual é a sua missão nessa terra. Ele tem um propósito para a sua vida. Você precisa entender o seu propósito. Você precisa discernir isso, irmãos. Então, independente qual é o dom que você tem recebido, peça a Deus sabedoria para usar e use. Não enterre, não esconda, não guarde. Eu queria que você entendesse que isso é o que vai dar força, é o que vai dar velocidade, é o que vai gerar maior impacto à ação da igreja. Amém, irmãos? Fala assim: o Senhor conta com o dom que Ele me deu. Você entende isso? O Senhor conta com esse dom. Qual é o dom que Ele te deu? Qual é a habilidade que Ele te deu? Em segundo lugar, o Senhor nos capacita também com diferentes ministérios. Lá no versículo 5 ele diz assim: há diferentes tipos de ministérios. Alguma versão diz serviços, mas no grego é a mesma expressão. E ele termina: mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, de serviços, mas o Senhor é o mesmo. Ministério significa no grego diáconos, diaconia, da onde vem a palavra diácono. E diaconia significa aquele que serve em um ministério, que ajuda a entender a necessidade do outro. Diaconia é serviço, diaconia é entrega, é servir. É a mesma expressão usada lá em Lucas, no capítulo 10, versículo 40, quando Marta, ela chega para Jesus e questiona Jesus por que Maria não ajudava. O texto diz assim: Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. E aí Jesus dá uma orientação para Marta: Marta, Marta, muitas coisas são importantes, muitas coisas são necessárias, mas Maria escolheu a melhor delas. Marta estava ocupada num serviço. Qual era o serviço que ela estava fazendo? Limpando a casa, organizando a casa. Ela estava preparando o lugar para Jesus ficar. Jesus estava na casa delas, e ela estava exercendo diaconia, um serviço. Naquele momento em específico, Jesus está dizendo: o seu serviço é bom, ele é necessário, mas tem um que é melhor, e Maria escolheu ele, que é estar na minha presença. O serviço nunca pode trocar a presença do Senhor Jesus, mas o serviço também é necessário. E o Senhor está dizendo que Ele também nos dá serviços, Ele nos dá ministérios. A gente pode entender serviços, esse diaconia, como a igreja local.
uma igreja local como um local onde eu posso servir a Deus. Mas eu também posso entender diaconia como um ministério específico da igreja local. E aí nós podemos pensar em vários ministérios onde você pode servir como serviço, né? Aonde você pode usar os seus dons no serviço da igreja. Ministério infantil, ministério com jovens, ministério de recepção, ministério de louvor e adoração, ministério de multimídia, ministério de intercessão, ministério de libertação, e ministério. Irmãos, serviço tem muito. Para que é o serviço? É o local onde você vai usar os seus dons. É onde você vai exercer os seus dons. É importante você entender isso. Deus tem nos dado a visão de ganharmos a nossa cidade para Jesus, amém? Nós vamos alcançar isso? Conto com você? Glória a Deus. Então Deus tem nos dado essa visão. Agora Deus vai nos dar a capacitação para fazer isso, que é os dons do Espírito Santo, mas também vai nos dar as estratégias. É o serviço. Nós estamos tendo toda semana um grupo de mulheres evangelizando as presidiárias, né? O presídio feminino aqui. Toda semana, irmãos. Toda semana. Elas vão lá, elas falam de Jesus, elas falam da palavra de Deus, elas oram com elas impõem as mãos sobre a vida delas, muitas se convertem, e muitas saem dali com Cristo na sua vida e nunca mais vão voltar para o crime. Nós temos ministérios em que as pessoas não vêm, ou que não são tão vistos, ou que não são tão procurados. Por exemplo, para você vir aqui hoje, alguém organizou esse templo. Alguém varreu esse templo, passou um pano. Alguém veio e organizou os instrumentos. Veio um pessoal e ensaiou antes para tocar aqui. Então, tem vários ministérios, irmãos, que muitas vezes eles não são vistos, mas eles são importantes. Existe ministério mais importante do que outro? Não. Porque todo ministério é dado pelo Espírito Santo, ele tem a mesma fonte, e todo ministério tem o mesmo propósito. Se ele vem do mesmo lugar, e o objetivo é o mesmo lugar, todo ministério tem a sua importância e finalidade. O problema, irmãos, é que nós escolhemos ministérios mais confortáveis, ou ministérios que aparecem mais, ou ministérios que não nos exigem muito, e a gente prefere esses ministérios porque é mais cômodo. Agora, tem muita coisa que você poderia fazer e você nem sabia. Tem muitas áreas onde que você pode servir a Deus e exercer os seus dons e ser muito abençoado e ser influência de uma forma tão grande. Porque, irmãos, pensa bem. Se você sentasse numa cadeira, numa poltrona, que tivesse frouxa, e talvez você possa estar sentada numa dessas. Algumas poltronas que você encosta as costas, elas quase encostam no colo da pessoa de trás. Seria chato isso, né? Talvez essa poltrona impediria ou atrapalharia você de se concentrar. Talvez você ficaria tão irritado que você não prestaria atenção naquilo que o pastor está dizendo aqui. Uma pessoa que tem a capacidade de falar, poxa, essa poltrona está frouxa, essa semana eu vou vir apertar ela. Ela está exercendo um ministério tão importante, irmãos, quanto o ministério da palavra. Porque ele foi usado por Deus para que a pessoa que sentasse ali no próxima semana, ela tivesse a capacidade de não se incomodar com aquela situação, mas de concentrar naquilo que o Senhor está fazendo. Muitas vezes pequenas atitudes, elas têm um impacto muito grande. Então existem ministérios, irmãos, tão importantes. Então todo ministério ele é útil, ele é necessário. E podemos entender ministérios onde nós podemos usar os dons que nós recebemos. A gente já deu vários exemplos disso. Como eu discerno qual é o ministério que eu possa participar? Vou te dar uma chave para isso. Áreas em que você fica
indignado ou incomodado. O que te incomoda? O que deixa você indignado? É um lixo que jogaram no chão? É uma criança que fica se movimentando e chorando? É os jovens que talvez não se concentram? É os instrumentos que talvez ficam mal organizados? O que te incomoda? Talvez isso seja um indício ou algo que o Espírito Santo está despertando no seu coração para você fazer. Ah, pastor, eu me incomodo com criança, mas eu não gosto de criança. Talvez isso seja Deus despertando no seu coração um dom que você tem, mas que você está fugindo de fazer. Irmão, esse dom de organização, esse ministério de organizar, é um ministério para todos nós. Para todos nós. E é importante você entender, porque tem coisas que te incomodam. Tem coisas que atrapalham você. E talvez seja o Espírito, talvez seja a sua chatice mesmo. Né? Talvez seja a sua falta de paciência, a sua falta de compreensão. Né? Porque criança chora, as pessoas se levantam e é horrível sentar lá atrás, porque as pessoas de trás, parece que elas têm mais vontade de ir no banheiro e beber água do que as da frente, né? Então você se incomoda com alguém que se levanta, se incomoda com quem fica conversando lá atrás na mesa do som, né? E talvez seja Deus te incomodando, te despertando para algo, chamando a sua atenção para coisas que você pode fazer. Então fique atento a isso, fique atento a essa possibilidade de exercer o ministério que Deus tem para nós. Todo ministério é importante. E também no versículo 6, ele fala que tem diferentes formas de atuação. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. E a atuação, no grego, é energema, que significa energia, ou resultado daquilo que nós fazemos. É o resultado de algo que foi feito. Muitas vezes, irmãos, nós não temos ideia do alcance daquilo que fazemos. Nós não conseguimos dimensionar que uma pequena atitude ela tem uma proporção tão grande. Talvez o dia que você parou para falar de Jesus para uma pessoa, talvez você nem lembra disso, mas aquela pessoa levou tão a sério aquilo e ela se tornou um crente no Senhor Jesus, hoje é um pregador, ou através dela influenciou outro que se tornou um grande evangelista, mas uma pequena atitude sua, um pequeno gesto seu, pode influenciar muito, e pode produzir um resultado extraordinário. Nós precisamos apenas pôr nossos dons em práticas, estarmos envolvidos no ministério, porque os resultados aparecerão. E os resultados vêm de Deus. Fala assim, os resultados vêm de Deus. Eu vejo pessoas preocupadas com resultados. A sua preocupação é em fazer as coisas do jeito certo, não com resultados. O resultado é responsabilidade do Senhor, porque é Ele que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós fazemos as coisas do jeito de Deus, para Deus e conforme a vontade dEle, vai haver resultado, vai haver uma proporção, e nós precisamos descansar nisso, irmãos. Olha só o que aconteceu, uma mulher que teve um encontro com Jesus, a mulher samaritana, em poucos momentos que ela é tocada naquela conversa ali junto ao poço de Jacó, ela foi evangelizada por Jesus, pelo mestre, e aquela mulher decidiu exercer o dom do evangelismo. E o texto fala, lá em João capítulo 4, versículo 28 a 30, então deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito, será que ele não é Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ela estava. E olha só lá no versículo 39 do capítulo 4, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa do seguinte testemunho dado pela mulher, ele me disse tudo o que tenho feito. Olha só a palavra dela,
Gente, eu conheci um homem que disse tudo o que eu tenho feito. Muitas pessoas da cidade foram conhecer Jesus, foram tocados por eles, e o texto fala que muitos começaram a seguir a Jesus. Aquela mulher, a fé da mulher samaritana, impactou a cidade de Samaria. Uma cidade foi impactada por uma mulher. Quer outro exemplo? A serva da esposa de Naamã, uma moça que tinha como patrão, como senhor, Naamã, um homem de uma influência muito grande, era capitão do exército do rei da Síria, um homem que era consultado, a sua orientação, a sua influência, até mesmo com o próprio rei, era muito grande, mas aquele homem era leproso. E aquela menina, tomado pelo dom da misericórdia, porque ela não teria, ele era patrão, ela meio que uma escrava, ela foi tomada pelo dom da misericórdia, e ela foi até Naamã, e a partir dela ele vivenciou um milagre extraordinário. O texto diz lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 3, um dia ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente se acha tão pequeno, a gente se acha que as nossas palavras não têm poder e que a gente não tem influência, mas veja essa situação, era uma escrava, era uma moça empregada da esposa de Naamã, e ela simplesmente fala para a mulher dele, se Naamã fosse conhecer o profeta lá da minha terra, ele viveria um milagre. E aquela mulher creu, e Naamã também creu, e ele foi até lá. E qual que é o resultado depois do milagre? Lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 17, Naamã disse ao profeta, teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Irmãos, aquele homem que era influente, que era consultado, um homem de guerra, através de uma moça, toda uma nação agora, a nação síria, ela é influenciada por conta de uma serva, de uma empregada. Irmãos, nós não temos ideia do poder das palavras, do poder da nossa atitude, do poder da nossa fé, do poder da nossa obediência. Eu creio que Deus Ele já nos deu, irmãos, a nossa cidade como herança. Eu creio nisso. Assim como Deus deu ao povo de Israel terras que manam leite e mel, mas mesmo tendo dado, eles tiveram que ir conquistá-las. Eu creio que Deus nos deu a nossa cidade como herança, e não só a nossa cidade, nossa região, nosso estado, nosso país, só que nós precisamos conquistar. Nós precisamos tomar posse, nós precisamos exercer os nossos dons, nós precisamos estar envolvidos nos ministérios, e nós precisamos buscar em Deus os resultados, porque eles alcançarão muitas e muitas e muitas vidas, assim como você foi alcançado, assim como o Espírito Santo te tirou da miséria de vida que você vivia, do inferno que você vivia, Ele curou você, Ele tratou você. Irmãos, há centenas e milhares de pessoas esperando, aguardando, gemendo por uma igreja que vai alcançá-la, por pessoas comprometidas com o Senhor Jesus. Feche seus olhos. O resultado da nossa entrega é um só: proclamar o nome que está acima de todo nome. Eu quero fazer algumas perguntas para você nessa noite, e o Espírito Santo, eu acredito que Ele está falando ao seu coração. Primeira pergunta: o que você tem feito com os dons que Deus te deu?
Segunda pergunta: em que ministério, em que área você está exercendo esses dons? E a terceira pergunta que eu quero deixar para você: cadê os seus frutos? Cadê os seus frutos? Eu não sei vocês, meus irmãos, mas nos últimos dias o Senhor tem falado muito ao meu coração com essa palavra. Eu sinto que o Senhor derramou de um poder tão grande, e muitas vezes a gente só tem vivido isso, ou parte disso, nos domingos à noite, nos louvores, quando a gente sente a presença dEle, quando nós somos tocados pelo Espírito Santo, onde Ele fala conosco, Ele nos quebranta, e passamos uma semana alheios, longe, ignorando o nosso chamado, esquecendo do nosso propósito. E nessa noite o Espírito Santo está chamando você, e o apelo ele é único. O apelo nessa noite ele é único, não é um apelo para conversão, mas é um apelo para todos aqueles que entendem que Deus já te deu pelo menos um ministério, um dom. Para todos aqueles que já receberam pelo menos um dom, para todos que foram capacitados pelo Espírito Santo pelo menos com um dom. O Senhor te chama para pôr em prática esse dom. O Senhor te chama para exercer essa capacitação sobrenatural que Ele te deu. O Senhor te chama para desenterrar esse dom, essa capacitação, esse poder, porque Ele é necessário. Aquilo que Deus te deu, Ele é necessário para exercermos e para alcançarmos o propósito do Senhor como igreja. E o desafio que o Senhor colocou no meu coração é: Alessandro, chama todos aqueles à frente, aqueles que receberam dom, aqueles que eu dei o dom, aqueles que estão comprometidos a usarem esses dons na obra do Senhor. A oração que eu quero que você, que recebeu esse dom, e se você está sentindo esse toque do Espírito Santo, o Espírito Santo me disse: Alessandro, chama à frente todos aqueles que receberam pelo menos um dom meu, para consagrarem esse dom a mim. E a sua vinda aqui à frente é para dizer: Senhor, conta comigo. Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu vou praticar, eu vou exercer, eu vou levar a sério, eu vou parar de brincar, eu vou colocar em prática, porque a missão que o Senhor nos deu, a missão que o Senhor me deu, ela é mais importante que a minha vergonha, ela é maior do que os meus medos, ela é maior do que as minhas limitações. As pessoas que precisam ser salvas, elas necessitam da ação da igreja, do envolvimento da igreja. Se você tem um dom e quer utilizar esse dom na obra do Senhor, porque você também recebeu do Senhor um livre-arbítrio, e mesmo Deus te capacitando, você pode não usá-lo, é escolha sua, mas eu tenho uma certeza que Deus não errou. Você pode ter até orado dizendo: eu não quero isso, mas eu quero que você entenda: Deus não errou. Se Ele te deu, Ele também quer te capacitar a exercer. Ele quer que você seja influência, e Ele quer que você saia da sua zona de conforto. Ele quer que você saia do lugar em que você está,
e possa ter um encontro com o Espírito Santo, onde Ele te capacitará ainda mais. Que você se envolva em um ministério, que você cumpra o seu chamado. Então você que está aqui na frente, a sua oração só é uma: conta comigo, Senhor. Conta comigo, Senhor, me capacita, me dá discernimento, me usa. Eu não sei como usar, eu não sei como agir. Senhor, eu entendo que vem de Ti, eu entendo que é o Senhor que me deu, mas eu tenho insegurança, eu tenho incerteza. Meu filho, Ele te dá, mas é você que busca crescer e aperfeiçoar. É você que busca exercer ainda mais aquilo que Deus te deu. É você. Aleluia. Oh Espírito Santo, nós te louvamos, Senhor. Nós te adoramos, ó Deus. Pai, nós não queremos ser uma igreja fechada nas suas quatro paredes. Nós não queremos ser pessoas, ó Pai, que são olhadas pelos outros de fora e tem uma má impressão ao nosso respeito, porque nós não nos relacionamos, porque nós não fazemos a diferença, porque nós não usamos os dons que o Senhor nos deu para influenciarmos, para abençoarmos, para edificarmos a própria igreja. Ó Deus, usa os dons que há em nós. Pai, não sei se nós temos nem a capacidade de pedir mais dons, se nós não estamos exercendo aquilo que nós já recebemos. Pai, ajuda-nos a cumprir a Tua palavra. Desperta a Tua igreja, Senhor, para viver o Teu propósito, Deus. Queima em nosso coração esse amor por vidas. Ó Deus, não nos deixes com os nossos lábios fechados, não nos deixes, Senhor, nos acomodarmos com o inanismo, Senhor, com a capacidade de ver as pessoas, o sofrimento, a luta, as dificuldades, e não sermos sal e luz na vida delas. Ó Deus, desperta a Tua igreja, Senhor, desperta o Teu povo, Deus, trata aqueles corações adoecidos, trata aqueles que foram machucados, Deus, cura aqueles corações que foram ofendidos, Pai, no uso dos Seus dons. Talvez, ó Pai, aqui estão pessoas que foram agredidas, pessoas que foram machucadas, e elas estavam cumprindo a Sua vontade. Pai, nós pedimos a Tua cura, Senhor, e não nos deixe, Senhor, parar no caminho. Não nos deixes desistir, ó Deus. Levanta a Tua igreja, Senhor, com autoridade. Levanta a Tua igreja com poder, Espírito Santo. Desperta a Tua igreja, Deus, no sobrenatural. Desperta a Tua igreja, Senhor, a sair dessa capacidade de ver as coisas de forma racional. Ajuda-nos a entender quem é o nosso inimigo e contra o que estamos lutando. A nossa luta não é contra a carne nem sangue. É por isso, ó Deus, que o Senhor nos reveste de poder espiritual, porque a nossa batalha é nível espiritual. Desperta, Senhor, a Tua igreja. Capacita-nos, Senhor, cada vez mais. Dá-nos discernimento para exercer, para andarmos no Espírito, segundo a Tua vontade. Dá-nos ousadia, Senhor. Dá-nos intrepidez, Senhor. Ajuda-nos a chegar a lugares que nós nem imaginamos, a tocar e falar, influenciar pessoas que nós nunca tínhamos a capacidade de pensar que um dia poderia ser feito. Usa, Senhor, a Tua igreja, que possamos influenciar essa cidade com o Teu amor, com a paixão de Jesus. Oh meu Deus, nós queremos alcançar a nossa cidade, ó Deus, e se necessário for, ó Deus, nós vamos morrer tentando. Nós vamos morrer tentando, ó Deus, porque é isso que o Senhor pediu para nós fazermos. Dá-nos amor uns pelos outros. Ó Deus, tudo vem de Ti. Aqui não existe dom melhor, dom maior. Não existe pessoas maiores e melhores. Todos somos iguais, somos a Tua igreja, somos o Teu povo. Ó Deus, tira do nosso coração todo sentimento, ó Deus, de superioridade, de avareza. Ó meu Deus, ajuda-nos, Senhor, a amarmos gente. Ajuda-nos, Senhor,
amarmos pessoas. O dom do amor a Deus é o melhor dom, é o maior dom. Dá-nos o dom, Senhor, onde nós possamos ter compaixão pelas vidas, onde nós somos tocados quando vemos pessoas necessitadas, carentes, não só de alimentos, mas carentes da Tua palavra. Nós precisamos de Ti, Senhor. Desperta a Tua igreja. Conta comigo, Senhor. Conta comigo, Senhor. Você pode dizer isso? Você pode dizer isso bem alto? Você pode dizer isso em pé? Agora diz para a pessoa do seu lado: o Senhor pode contar comigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado esse entendimento. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos a exercer os dons que o Senhor nos deu. Ajuda-nos, Senhor, a nos identificarmos e a nos envolvermos no ministérios aos quais nós podemos exercer esses dons. E ajuda-nos, Senhor, a conquistarmos frutos para o Senhor, para a honra e glória do Senhor. Não para nós, ó Deus, não para nós, mas todo fruto para a glorificação do Teu nome. Cada alma convertida, cada pessoa que entregar a sua vida para Jesus, não é pelo nosso mérito, não é para a nossa honra, mas é para a honra e glória do Senhor. É tudo para o Senhor, é tudo pelo Senhor, tudo para Ti, ó Deus. Nós apresentamos as nossas vidas ao Senhor e celebramos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia.